Já Agora sim. estamos ao vivo. E, Tá então, entrando, tá pronto. entrando. Compartilhar aqui. Aqui no Face ainda não chegou. Aí, Chegou aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Ao vivo para todo o planeta e para toda a eternidade. Avoada e Gesso Conrad. Fala aí, feiticeiro. pronto, então. Eu fiquei de fazer essa abertura aqui, né? Eu sou o feiticeiro Julião, integrante desse coletivo aqui chamado Avoada. E hoje a gente vai bater um papo com o Gerson Conrad, dos Secos e Molhados da formação original, compositor de músicas como Rosa de Hiroshima. E aí a gente vai começar esse papo, porque os Secos e Molhados são a influência para a nossa banda, que tem essa coisa folk do violão, assim como para muita gente, né? Pelo fenômeno que foi. Então eu fiquei de fazer a primeira pergunta para Gerson, que é trazer um pouco desse contexto, né? Como foi que apareceu essa junção desses três elementos, nessa trindade dos secos e molhados? Eu vi você falando sobre signos numa outra entrevista, e também tem um momento histórico, né? Então eu queria que você dissesse como foi que você entrou para esse grupo, como é que surgiu para você aquelas composições, aquela mistura com a literatura, como é que surgiram os secos e molhados na vida de Gerson? Ok. Então vamos lá. Recapitulando a minha memória aqui. Eu era vizinho de mesma rua, mesma calçada que o João Ricardo. Morávamos assim a menos de 100 metros de distância, né? Ele morava num sobradinho e eu morava num edifício que tinha 13 andares. E aí o meu prédio, né, esse edifício, ele foi um dos pioneiros em São Paulo até aquele tipo de infraestrutura de salão de jogos, sabe, quadras esportivas, esse tipo de coisa, e virou um point, né, de encontro para a moçada que morava ali na mesma rua e nas proximidades, né? E foi assim, numa tarde que eu estava lá jogando ping-pong, que eu conheci João Ricardo, né? O português jogava bem pra cacete, diga-se de passagem. Não me recordo de ter conseguido ganhar, sabe, dele, assim, alguns empates, mas eu acho que ganhar foi difícil. Ele jogava muito bem ping-pong. E logo que nos conhecemos, né, começamos a falar sobre música, que era um sonho, né, na cabeça dele e, coincidentemente, no meu também, né? E nos identificamos exatamente por esse caminho, né? De gosto musical, daquilo que escutávamos. E não tardou muito para o João Ricardo falar: olha, eu tenho a ideia de montar um grupo, né? Queria que você fizesse parte. E nós começamos muito timidamente, ora, sabe, com encontros em minha casa, horas na casa dele e tal, não sei o quê, a idealizar o que viria a ser os Secos e Molhados, né? Então, essa foi a maneira como eu participei dessa loucura chamada Secos e Molhados. Bacana. Acho que agora a Marília. Gerson. Oi. A gente tem uma, tipo assim, uma influência. A gente tem uma muito grande de Zé Rodrigues, no meu caso de Lucinha também, eu saco muito assim, o som dela, sou fã. E são todas pessoas que participaram desse primeiro disco, né, dos Secos e Molhados, da formação original. Como é que eu vi com o Zé Rodrigues chegou a participar das gravações, né? Como é que foi esse convívio com ele? Quando foi que vocês tiveram o primeiro contato com Luli, que é compositora de algumas canções? Sim, sim. O Zé, na verdade, ele participou do primeiro disco porque ele assinou o arranjo do Fala, não é? E aí ele
na verdade, ele ia gravar só um Moog, né, com um solo de Moog, mas acabou escrevendo arranjo e tocando, na verdade, gravando com a gente, né? Massa. Mas essa foi a única participação assim do Zé Rodrigues em relação a Secos e Molhados. Daí, durante coisas ao vivo, coisa e tal, jamais rolou nada junto, não. Ah, Quanto Agora, a Luli, também como compositora, Gerson, vocês chegaram a ter um contato mais próximo com ela? sim, sim, pelo fato de que o João Ricardo, quando a gente já havia idealizado Secos e Molhados, né, o João Ricardo conseguiu uma apresentação num lugar chamado Cortiço Negro, que era uma espécie de uma boatezinha que tinha muito próximo de casa, né? E coincidentemente, a Luli havia feito uma apresentação lá, acho que ela fez de um final de semana, sexta, sábado e domingo, antes do João Ricardo, né? E o João Ricardo, como já estava lá, sabe, em contato com essa casa, né, que era o Cortiço Negro, ele acabou conhecendo a Luli lá e ficaram amigos, né? E por consequência fui apresentado a Luli nessa época, antes mesmo do estouro do Secos e Molhados, né? Aí a Luli acabou compondo com o João Ricardo e não se esperava, né? Porque compôs um dos maiores sucessos do grupo, que foi o Vira. Mas ela, de uma certa forma, acompanhou todo o processo do surgimento de Secos e Molhados, né? Que maravilha. 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 Marcelo, Sim. Queria te perguntar como é que foi a ideia, de onde surgiu essa ideia de musicar um poema de Vinícius de Moraes, né? Rosa de Hiroshima. Como que foi isso? Veja bem, quando a gente, nesses encontros que eu me referi anteriormente com o João Ricardo, né, que a gente idealizava montar um grupo, né, a formação inicial dos Secos e Molhados era totalmente acústica, né, porque eram 2 violões, esporadicamente a gaita de boca que ele tocava, e muitas vezes eu fazia alguns solos de flauta doce, que eu não tocava flauta, Olha. mas eu tinha muita facilidade com instrumentos, né, de uma certa forma, e me arriscava a acreditar que tocava, né? Nosso amigo Pedro Juliano de criação de caminho, né, que nós íamos adotar para o grupo, a ideia de musicar grandes nomes da nossa literatura foi uma das primeiras coisas que foram fundamental para a existência dos Secos e Molhados, né? Então começamos a pesquisar poetas, tal, e foi numa dessas pesquisas de poetas que o João Ricardo ganhou um livro que chamava-se Antologia Poética, que tratava sobre obras do Vinícius de Moraes. Daí ele pegou e falou assim: olha, eu não estou com muita paciência para pesquisar aqui, para ler, né? E ver o que tem de interessante nesse livro. E me deu o livro, eu fui para casa, né? E joguei o livro na minha estante, quer dizer, na minha mesa de trabalho do meu quarto. E o que aconteceu foi o seguinte: coincidentemente, o livro caiu aberto exatamente na página que continha o poema Rosa de Hiroshima, né? Então, foi o primeiro poema que eu li daquela antologia poética. E quando eu li, eu logo percebi que tinha muito a ver com o tipo de trabalho que a gente buscava, porque tratava-se de uma temática de cunho universal, né? Que falava de uma catástrofe, né? Da explosão da bomba atômica, né? De uma referência. Eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o repertório dos Secos e Molhados, né? Aí Como destino mesmo, né, Gerson? fui deitar, tal,
que já era tarde isso, quase 1 hora da manhã. Quando foi umas 3 horas da manhã, eu acordei, sabe, ainda com aquele poema na cabeça, sabe, peguei o violão e falei, nossa, eu vou musicar esse negócio aqui, né, de madrugada. E daí foi uma questão de adoção de partido mesmo, né, de que caminho que eu ia buscar para musicar aquele poema. Como o poema era muito forte por si só, né, eu acho que a grande sacada que eu tive foi fazer uma música que não competisse com o poema, ou seja, sabe, uma melodia totalmente doce, né, que enfatizasse a letra. Eu acho que o grande segredo, independente da interpretação fantástica do Ney Matogrosso, né, que ficou eternizada na voz dele, essa música, né, a Rosa de Hiroshima passou a fazer sucesso, eu acho que muito por esse caminho aí, né, porque as pessoas entendiam isso, né, que tinha um poema que era uma porrada e com uma música que sublinhava, né, sabe, que dava doçura que o poema teoricamente não tinha. Exato. Contraponto, né? Total. Eu posso falar? Aí agora vai falar. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a você, Gerson, por ter aceitado aqui esse convite. E quero dar um alô também a todo mundo que está assistindo e que vai assistir no futuro, que está assistindo no futuro. E todo mundo que gosta da música da Avoada, de Gerson, dos Secos. Para quem não sabe, a Avoada é um coletivo, assim como os Secos e Molhados também era uma banda, um grupo com vários cabeças pensantes, instrumentistas, arranjadores. E a Avoada é daqui de Recife, Pernambuco, né? E eu queria saber sobre uma história sua, aquelas aventuras da vida de superstar dos anos 70, naquele contexto de ditadura, naquela coisa da pesada que a gente não faz a menor ideia, assim como vocês também não faziam a menor ideia do que está sendo essa pandemia, agora está sabendo. Enfim, cada época, seus contextos, suas bombas de Hiroshima. Eu queria saber uma história de vocês aí, sua, aqui em Recife. Sabendo que teve um negócio aí no Geraldão. Então, a gente tem uma história famosa aí, quer dizer, para a gente não muito legal, mas, quer dizer, também não foi assim tão pesada, né? Mas quando nós chegamos em Recife, os militares, principalmente aí, né, na cidade, sabe assim, estavam muito preocupados, né? Então, desde a nossa... Com medo de vocês. Oi? Estavam com medo, preocupados com o quê? Eu não sei qual era a preocupação deles, né? Mas eles tinham uma certa preocupação com a gente já fazia algum tempo. E aí, achavam que vocês eram subversivos. Provavelmente. Aí o que aconteceu, né? Daí, desde a nossa chegada ao hotel, né? Sabe, a gente percebeu uma movimentação com aqueles meganhas, sabe, o tempo todo circulando, sabe, a paisana. Se a gente botava a cara no saguão do hotel, sabe, assim, tinha sempre 2, 3 caras, sabe, de olho em cada movimento e tal, não sei o que, até que a gente foi para o estádio aí, né, fazer o show. E tinha um absurdo de gente, eu não me lembro exatamente quanto, mas tinha pelo menos mais de 5, 7 mil pessoas, certamente, né? E aí, enquanto a gente estava no camarim, alguém chegou de fora, né? E portava com ele, sabe assim, uns cigarros, sabe assim, que pareciam, aliás, era mais que um cigarro, era quase uma cigarrilha, um charutinho de maconha, né? E a gente tinha por princípio, nos Secos e Molhados, nunca entrar, sabe, maluco dentro sabe, para fazer show, porque a gente tinha uma consciência muito grande de que nós precisávamos estar extremamente, sabe, atentos a tudo que acontecia,
porque era a melhor resposta para aquele público que nos cultuava, né? Que nos estava presenteando com sucesso e tudo mais. E, de uma certa forma, quando esse fulano, que não era uma pessoa desconhecida, que se infiltrou lá, na verdade, dentro do camarim, né? Caramba! Quando ele pegou e apresentou lá o tal dos cigarrinhos que ele tinha pronto lá de Isso é maconha, típico de Recife. os homens já estavam de butuca, entendeu? E daí, sabe, levaram todo mundo para a delegacia, cara, e foi assim um tremendo de um transtorno, né? Porque até provar que ninguém tinha mexido no bagulho, sabe? Até provar que ninguém lá do grupo tinha se envolvido com aquilo e tal, não sei o que, foi assim um desgaste muito grande. Eu sei que no final, né, para que a gente fosse liberado e o show acontecesse, o nosso empresário, Moraci Duval, teve que pagar, na época, uma coisa equivalente ao que seria hoje R$ 1.500 por cada um, sabe, das pessoas. Pagou um toco para a polícia. Pagou para a polícia. Polícia corrupta. Né? E aí eles liberaram a gente, mas foi assim uma experiência traumática, porque os caras fizeram assim um terrorismo quando a gente chegou na delegacia, né? E daí o show rolou, foi sucesso, né? As pessoas enlouquecidas com todas as apresentações de Secos e Molhados e nessa fazer um show depois disso. Oi? Fazer um show depois dessa experiência, hein? A gente teve que fazer, né? Estava contratado, tinha que encarar a coisa, né? Não dava para fugir da raia. E aí o que aconteceu, né? Aí nós fizemos o show e foi assim tudo legal, tal, não sei o quê, e voltamos para o hotel, né? Aí quando voltamos para o hotel, a gente percebeu que aquela movimentação dessas pessoas apaisanas aí, mas que eram policiais, continuava, sabe, fazendo, sabe, um cerco muito, muito próximo, né? E a gente sem entender o motivo, né? Porque as coisas já tinham sido acertadas, né? Eu sei que no dia seguinte eu acordei, né? E fui até... que a gente estava num hotel aí que eu não me lembro mais, aí em Recife. Em Boa Viagem, foi? Eu honestamente não me lembro mais o nome. Foi tantos hotéis que eu não me lembro. Mas pode ser. Era a praia eu sei que era Boa Viagem. Então foi em Boa Viagem, foi então aqui na Pina. E aí eu peguei e fui até Olinda, né? Porque minha mãe era viva na época ainda e ela gostava muito do artesanato de Olinda. Sim. E eu fui atrás de umas peças de barro, sabe, de uns artistas que ela tinha me dado uma relação de nome para ver se eu achava, tal. Que legal. E daí fui sozinho, cara, sabe? Que foi onde, depois que eu cheguei em Olinda, que eu me toquei, que eu falei, porra, eu acho que eu enlouqueci, né? Ter vindo, depois de tudo que aconteceu ontem, eu ter vindo sozinho aqui para Olinda, né? Bateu um medo assim, né? De repente os cabas bateu porque eu estava sozinho, total, né? Mas, assim, acabou que foi mais coisa da minha cabeça mesmo, porque acabou, sabe, não rolando nada, eu consegui comprar as peças lá que eu estava procurando, né, de artesanato e tal, não sei o quê. Agora, o transtorno foi mesmo na hora de vir embora para São Paulo, né? E daí, meu Deus, Recife foi um transtorno na vida de vocês. Desculpa. Em Olinda, eu comprei, quando eu estava lá andando, tal, não sei o quê, eu comprei uma garrucha toda enferrujada, sabe? De 2 canos, que era usada pelos aqueles desbravadores do Brasil, né? Sabe? E quando foi entrar no avião, cara, sabe? A polícia já estava informada que eu estava levando aquele negócio que estava no fundo da mala
e me enquadrou no aeroporto, cara. Caramba, bicho! E daí não queriam me deixar porque diziam que eu ia, sabe, ameaçar o avião com aquela arma, tal. Agora, bicho, a arma estava toda enferrujada, era uma peça de artesanato, né? Sabe? Certamente você nunca mais quis voltar em Recife, né? Rapaz, Recife foi bronca pra tu, Gerson. Eu até tive a oportunidade de voltar depois a passeio, né? Mas daí foi assim um transtorno. Eu sei que muita conversa no aeroporto, tal, não sei o que. O voo atrasou por causa desse episódio. As pessoas estavam todas nervosas, inclusive o Ney e o João Ricardo, porque estávamos cansados, querendo voltar para São Paulo e tal. E eu sei que a condição para que eu trouxesse a arma, eu tive que tirar a arma e colocar na mão do comandante do avião, e ele só me entregou quando eu cheguei em São Paulo. Que loucura! Ah, velho. É engraçado a gente tá falando disso rindo assim, mas pra época, velho, e muita gente não, era apavorante, né? Era apavorante mesmo, uma repressão incrível, velho. Era apavorante mesmo porque, apesar de cabeludo na época, né? Eu era uma pessoa, sabe, assim, em São Paulo sabe, de classe média, né? Sabe, assim, né? Com meus pais todos certinhos, caretaços, né? Sim. Era mais ou menos da cultura mesmo, né? Eu era relativamente moleque, né? Eu tinha 20, 21 anos nessa época, cara. Guri assim? Demais. Então, Ô, Gerson, a gente vai chegar no fim de um bloco imaginário, assim, que a gente começou falando desse começo todinho. E queria deixar você à vontade e convidar também para tocar alguma canção desse momento, dessa época, uma que você queira tocar. Eu sou fã demais de Delírio, deixa aqui. E depois a gente segue para um outro bloco. Tá, entendi. Não, posso tocar. Você diz que é fã de Delírio, você que escolhe. Você quer Delírio ou quer Rosa de Hiroshima ou quer o que dessa Delírio. Época? Delírio? É a que eu mais gosto. Então... De todas. Escolha difícil, cara. Não, eu gosto mais de Delírio de muito uma mesmo. de cada vez. É mais a minha vibe. Deixa eu ver se não atrapalha esse fone aqui nas cordas. Tá ouvindo bem aí o violão? Corta o microfone meu. O teu fone tá batendo no violão. Arrastando o violão. Não vou buscar a esperança na linha do horizonte, nem saciar a sede do futuro, da fonte do passado, nada espero e tudo quero. Sou quem toca, sou quem dança, quem na orquestra desafina, quem delira sem ter febre. Sou o par e o parceiro das verdades, a desconfiança. Não vou buscar a esperança na linha do horizonte, não, nem saciar a sede do futuro, da fonte do passado, nada espero e tudo quero. Sou quem toca, sou quem dança, quem na orquestra desafina, quem delira sem ter febre.
sou um páreo parceiro das verdades. A desconfiança Massa, Gerson. Voltamos. Massa demais. Vamos ler um pouquinho das perguntas, Júlio? Vamos. Lê o pessoal do Face? Vamos só pedir para o Gerson, quando ele for tocar a próxima, para ele tirar o microfone, tá batendo um pouquinho no violão. Aí tá Bota por trás do braço. Mas tá massa. Ô, Gerson, vamos ter um pouco das perguntas, então. Pode botar por. Porque pode botar por trás. Eu acho que ele tá batendo o fone, né? Foi isso só. Não entendi? Então, a galera mandou abraços. É que ele é curtinho, cara. Eu acho que para trás não vai rolar. Saquei. Tranquilo, então. Vamos lá, vamos ver as perguntas. Mas são mais comentários, assim, da galera, mandando aquele abraço. O Marcioni Leoneri aí, Júlio, perguntou, nosso parceiro aí, amigão Gerson, perguntou assim: Gerson, é verdade que Delírio por pouco não entrou no segundo álbum do Secos e Molhados? A história não é bem assim que Delírio não entrou, quase não entrou, né? Na verdade, um dos motivos que levou ao fim dos Secos e Molhados foi que aquilo que havíamos combinado, né, antes do sucesso, antes de entrar o dinheiro, né, com a entrada do dinheiro e do sucesso, tudo deixou de existir, sabe, no decorrer da história, né? E um dos acordos firmados entre mim e João Ricardo é que nós íamos ter, no segundo disco, uma divisão equitativa de composições, né? E, de repente, para minha surpresa, nós entramos em estúdio e o João Ricardo falou assim: eu tenho o álbum pronto, né? E aí eu não tinha... Quer dizer, na verdade, eu tinha músicas, né, para colocar, além de Delírio, né, sabe, no disco, mas eu falei, tá ok, tá, então eu não coloco nenhuma, sabe, se é assim que a coisa vai rolar, vamos deixar, né? O que João Ricardo não contava é que ele tinha um número limitado de composições e a gente tinha por contrato que o disco tinha que ter um número X de faixas, né? E a censura, na época, vetou umas 3 ou 4 composições de Ricardo. E aí não tinha número de obras o suficiente para fechar o disco, né? E quando se chegou naquele número mínimo que a Continental Discos aceitava como para a gente fechar o disco, ainda faltava uma canção, né? E o João Ricardo entrou em pânico e falou: porra, sabe, você tem que colocar uma música, você tem que colocar uma música, tal. Como eu já estava sentindo que a coisa ia desgringolar meio para o fim, eu não quis queimar nenhuma das músicas que eu havia, teoricamente, já composto para o repertório de Secos e Molhados, e sentei no estúdio, né, ao piano, e comecei a dedilhar, sabe, uma melodia, tal, não sei o quê. Quando chega o Paulinho Mendonça, né, e fala assim: porra, já escrevi essa letra, que era o Delírio, o poema, né? Escrevi esse poema durante a madrugada, tal, não sei o quê, papapá, vê aí o que rola, tal, não sei o quê. Aí eu botei a letra sobre a partitura do piano, né, tal, não sei o quê, e estava dedilhando e comecei, né? Eu falei, daí eu olhei, sabe, para a letra e fiz, sabe, não vou buscar a esperança. Eu falei, porra, bicho, eu falei, vai ser mole compor isso aqui, né? E compus no estúdio, né?
E daí foi uma alegria geral para os músicos na época, o Willy Verdaguer, o Emílio Carreira, tal, não sei o quê, porque esse disco não tinha nenhum blues, né? E eu tinha acabado de compor um blues ali, sabe, assim, no estúdio, né? Então o Delírio entrou, mas não porque quase não entrou no disco, porque forçosamente teve que entrar no disco. A história é essa. Gerson, eu queria te fazer mais uma pergunta, eu queria aproveitar o que Sueli Oliveira... Ô, Gerson, Diga. Oi? Parei de ouvir. Então, eu ia te perguntar, deixa eu só fazer então essa minha pergunta antes. A pessoa falou aqui sobre o depoimento que você deu, de ter sido perseguido e tal, aqui no show em Recife, de terem sido presos. E aí falaram sobre a importância de cada depoimento desse, né, daquela época, para falar um pouco que não era uma época muito dura e tal. E aí eu queria aproveitar esse comentário de Sueli, por acaso é minha mãe também que viveu aquela época da ditadura, né? E aí te perguntar assim, quais eram as convicções, digamos assim, políticas? Vocês tinham alguma ideia de tentar fazer alguma diferença mesmo com aquela forma de vocês, né? A forma de vocês era muito revolucionária. E aí Não até entendi, Caetano, nesse documentário dele, ele fala que foi acusado de ser desvirilizante, né? Desvirilizador, então essa coisa do macho. E como vocês... Existia uma intenção por trás disso, contra o regime? Não, na contramão do que você está falando, né? Sabe assim, a postura dos Secos e Molhados, né? enquanto grupo, enquanto marca de fantasia, coisa, era assim, nós tínhamos uma atitude politizada, porém não política partidária. Não sei se eu consigo me explicar muito com esse exemplo, né? Ou seja, nós não defendíamos bandeira nenhuma, nem da esquerda, nem do centro, nem da direita, sabe? Não tinha esse ideal político como bandeira nos Secos e Molhados. Por outro lado, a atitude do grupo, né, nas performances era politizada, né? Que era onde provocava exatamente, sabe, esse não entendimento dos militares na época, né? Falava assim, mas espera aí, porra, esses caras são ousados, mas, sabe, a gente não consegue entender qual é a deles, né? E não ia entender nunca, porque nós deixávamos claro que éramos não havia uma bandeira política, né? Quer dizer, política partidária, que eu digo. Ô, Gerson, é a lógica de levantar a bandeira sem, vamos dizer um lado, né? Vamos dizer, porque de alguma forma ia incomodar aquilo dali a ser transgressor, né? De toda forma, né? Sim, né? Independentemente Então, mas a transgressão do dos Secos e Molhados estava muito na atitude sabe, nessa atitude rock and roll, né? Que apesar de nós não sermos, sabe, exatamente um grupo de rock and roll, né, por excelência, né? Mas a gente tinha uma atitude rock and roll, né? Sabe, de ousadia, de liberdade, de expressão. Influência, né, e tudo. Exato, né? Mas era por aí a coisa. A gente na Voada, a gente tem muito essa coisa também da MPB, né? Flertando com essa ideia. Deixa a Marília falar. Não, eu estava aqui prestando atenção em tudo. E me chamou a atenção quando você falou, Gerson, que que você compôs algumas músicas, aquele disco com Zezé Mota, então, porque tem músicas que parecem com a lógica dos Secos e Molhados, algumas daquelas composições. Ali eu usei ali eu usei muita coisa do repertório que, teoricamente, eu teria apresentado aos Secos e Molhados, né? Uma delas era a própria Trem Noturno, que deu nome ao meu disco, com a Zezé Mota, né? Mas tinham outras canções, né? Ali que até com uma intenção de letra, né? Do Paulo Mendonça, inclusive, né? mais
voltada assim a um lado mais politizado, tal. Estranho Sorriso, por exemplo, né? E eram canções que estavam, sabe, ali sendo feitas para a continuidade dos Secos e Molhados, né? Mas aí, como a coisa acabou não rolando... Oi? Tem umas letras muito interessantes. Esse disco, ele tem umas letras muito interessantes, né? Eu viajo não só na parte musical do disco, mas na parte poética também, né? Tem diversas... As letras são impressionantes, assim. E eu queria perguntar sobre a figura de Paulinho Mendonça. Ele sempre foi seu parceiro musical. Onde é que... eu vi que ele se tornou um cineasta, né? Mas aí eu queria entender essa trajetória de vocês dois juntos, assim, porque eu fiquei muito interessada no trabalho dele quando eu conheci esse disco, assim. Então, na verdade, a minha parceria com Paulinho Mendonça veio depois que ele havia começado a compor com João Ricardo, né? Que foi já no segundo disco, no final da história dos Secos e Molhados, que foi com Delírio, né? Delírio foi a primeira composição que foi o que deu o pontapé inicial para a nossa parceria. Quando eu me refiro de coisas que eu tinha prontas para os Secos e Molhados, né? Ainda não eram com Paulinho, né? Então, para que as pessoas entendam, eu tinha assim muitas melodias, por exemplo, o próprio trem, quer dizer, Trem Noturno, se eu não me engano, a gente chegou a fazer mais ou menos ali, sabe, nesse período ainda do final dos Secos e Molhados. Eu já não me recordo bem sobre isso, dessas datas, né? Mas tanto que Trem Noturno foi assim polêmica da época, sabe, o Nelson Mota, que era jornalista, coisa e tal, né? Fez toda uma matéria falando sobre isso, a música uma das músicas que integraria o repertório dos Secos. Então eu já tinha composto com o Paulinho antes, é verdade. Estava fazendo uma pequena confusão aqui. Mas aí Paulinho, apesar de... Ele sempre foi muito ligado a cinema, né? Mas ele tinha essa veia, sabe, poética, né? Do letrista, e ele escreve muito bem, diga-se de passagem, né? Até os dias de hoje. E aí foi Secos e Molhados, na verdade, que deu a possibilidade de Paulinho se tornar uma pessoa conhecida, né? E respeitada como poeta e letrista. Não sei se expliquei tudo. O processo de vocês, Gerson, explicou, porque eu sou muito curiosa, assim, com essa relação, porque a gente, todos os quatro são fãs desse disco, assim, e quem me mostrou foi o Feiticeiro, inclusive, esse disco, e eu achei incrível, assim, eu já conhecia a Zezé Mota como cantora, eu acho ela tão boa cantora quanto atriz, assim, é incrível. Mas, assim, depois a gente pode até falar mais dessa relação com o Zezé Mota, mas o que eu queria perguntar era do processo com o Paulinho, né? Ele escrevia as letras e o teu processo já era de musicar a poesia, ou vocês compunham meio que juntos, assim? Então, no comecinho, o processo era esse. Ele me mandava as letras, né? E eu acabava musicando os poemas do jeito que ele me mandava, né? Aí, com a proximidade, com a intimidade, coisa e tal, ele começou a me dar muita liberdade para interferir, né? Sabe, assim, nas coisas que ele escrevia. E aí, não que eu tivesse feito isso, ou cheguei, se fiz muito pouco, mas a questão é que a gente se tornou, assim, aqueles parceiros de carne e unha, né? Então, a minha música vestia muito bem a obra do Paulinho e vice-versa, né? Acho que é isso. Maravilha. Júlio, tu tinha uma pergunta, né, também sobre esse processo desse disco também, né, em relação à relação dele com o Zezé Mota, né? Desculpa, eu não entendi o final. Como é que aconteceu a tua relação com o Zezé Mota, né? Porque muita gente que está assistindo talvez não saiba, mas existe esse disco. A Zezé Mota foi o seguinte, né? Quando acabou os Secos e Molhados, eu entrei, sabe assim, num pânico
que até hoje eu não consegui explicar, que foi o seguinte: eu vinha de um trabalho de grupo, né, onde eu havia sido responsável por todo aquele floreio vocal que a gente escuta nos Secos e Molhados, né? Aqueles arranjos vocais eram todos meus e tal. E ali a gente tinha uma dificuldade muito grande, que era o seguinte, né? Você tinha uma voz com um registro muito agudo, que era do Ney Matogrosso, e uma voz extremamente oposta, sabe, muito grave, do João Ricardo, né? E sobrava exatamente o floreio daquilo que seria a segunda voz da música sertaneja para que eu brincasse, né, com a minha voz, né? O problema é que eu jamais havia gravado nada comigo solando, a não ser, sabe, nos vocais de Secos e Molhados, né? Então, quando eu me vi com a responsabilidade de cantar em primeira voz, né, um disco, eu entrei em pânico, né? E aí eu falei com o Paulinho, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu preciso de um apoio, sabe, de alguém e tal, não sei o quê. E aí Paulinho pegou e falou assim, porra, eu fui assistir a montagem do Gospel aqui no Rio e tal, não sei o quê, e tem uma mulher que canta pra cacete e tal, uma atriz muito legal, a Zezé Mota e tal, e eu fui para a estreia desse espetáculo, na verdade, né? Paulinho havia ido para a pré-estreia, na verdade. E aí eu fui para a estreia junto com o Paulinho e lá eu fiquei embevecido pela performance da Zezé Mota, né? E não pensei duas vezes, né? Quando acabou o espetáculo, eu fui ao camarim e falei, olha, queria te convidar para fazer um disco comigo. Eu assinei com a Som Livre e tal, não sei o quê, e ela topou na hora, né? Então foi assim que a Zezé Mota entrou na história desse disco. Marcelo? Uma coisa que eu queria perguntar, Gerson, sobre os arranjos desse disco com Zezé Mota. Os arranjos Foi você mesmo que fez os arranjos? Não, não. Os arranjos, na verdade, foram assinados pelo maestro Eduardo Souto, né? Sim. Apesar de que muita coisa ali, sabe assim, o Eduardinho, na verdade, só deu uma floreada naquilo que já estava pré-arranjado, né? Sei. Mas foi muito assim de uma parceria, né, essa coisa de arranjos, né, entre mim e o Eduardo. Certo. Eu achei muito louco porque quando eu fui ouvir o disco no YouTube, tinha lá como se fosse direitos autorais, Azimuth. Aí eu digo, Azimuth, o que é que tem? Fiquei curioso, assim, saber por que tava lá. Como se tivesse alguém do Azimuth participado. Ou então eu me confundi, não sei o que foi. Não teve, não sei, nunca vi isso, mas foi bom você me ter eu achei estranho também. É bom procurar saber, porque tá lá, Azimuth. É bom procurar saber, né? De repente desviaram meus direitos. Mas esse assim, eu queria... Não é? Eu queria te falar assim que... Né? Tudo acontece. Em tudo. Eu queria te falar, assim, uma curiosidade, assim, sobre a música A Favor dos Ventos, que foi uma música do disco, assim, que me tocou bastante, assim, a letra e tudo mais, a poesia. Como é que foi esse processo dessa música, assim? Eu achei a música que bateu muito forte, assim. Então, essa música tem uma história muito engraçada, que é coisa da cabeça do Paulinho Mendonça, né? Que é o seguinte, o Paulinho escreveu, quando a gente foi escolher o repertório, ele pegou e falou assim, olha, Jé, eu escrevi A Dança do Besouro, a letra, né? Pensando no Ney Matogrosso, né? Escrevi Popstar pensando no João Ricardo. E Favor dos Ventos, eu acho que ela é feita para você. Aí eu falei, mas por que você acha isso, Paulinho? Ele pegou e fez assim, a frase final, cara, sabe, vai ser a história, sabe? Você não vai ser o primeiro a chegar, mas vai ser o que vai ficar. coisas não, da eu cabeça achei do Paulo Mendonça, essa né? frase...
Incrível. E aí aquela lógica do artista que eu comprei né, de graça a brincadeira dele, né, a loucura, o devaneio dele, e acabei musicando O Favor dos Ventos, que é uma música, diga-se de passagem, uma das que eu mais gosto desse disco, né? é a que eu Ela é mais gosto. bonita, né? Ela é bonita. Eu nem sei se eu me lembro mais de como tocar. Peraí, deixa eu ver aqui. Ô, Gerson. Opa. Gerson, é isso aí. Não se arma a tormenta, sem o favor dos ventos. Não se colhe a colheita. Sem o amor à terra. Onde o muro ao salto há um peso à medida sem feste, de sorte ao azar, conforme a vida mandar. Não serei o primeiro a chegar, e sim o que vai ficar. Por aí. Aqui tem aplauso. Pra bater palma. Ô, Lindo, Gerson, eu não emocionante, queria ser essa fã. Eu não queria. Marcelo, eu queria fazer uma interrupção, porque eu sou histérica. Eu não consigo ficar quieta. Eu tava aqui cantando e eu também. Eu não sei. Eu não queria ser chata, velho, mas eu sou fã de tantas canções assim. Vocês, cara. Eu falei, tá todo mundo em silêncio. Olha, eu que tô marcando bobeira aqui. Eu tava aqui, Gerson, assim, dizendo que eu não queria ser aquela fã que vai ficar enchendo o saco na live, mas eu já tava cantando aqui, já me emocionei, já. Porque isso aqui é um privilégio que a gente tá tendo enorme, né? E depois, se você tiver um tempinho, toca sempre em mim pra gente. Não precisa ser agora, não. Pode ser na hora que você quiser. Mas eu amo essa música, cara. Eu acho ela... Que agora pode ser Deus. Agora. Toque, homem. Toque. Eu já tô aqui, já tô emocionada aqui. Oi. Pode botar o microfone na mesa que fica melhor para te ouvir, senão ele fica arrastando o violão. Ficou melhor daquele jeito agora. Faz um sinal, porque eu tô ficando velhinho, eu esqueço depois. Tá. Tranquilo, valeu. Sempre em mim esse fantasma, essa sombra nos meus dias, essa nuvem impenetrável. De silêncios e silêncios, como se faltassem meios de romper esse mistério. E mergulhar no teu destino, aprender os teus abismos, enganar os teus enganos, as profundezas do teu medo,
e fazer-te sempre minha. Sempre Tava com um bordão aqui meio desafinado, cara. Que ruim. Muito lindo, Mas rolou, Gerson. Essa música é muito linda. Essa também é minha preferida. Cara. Pois é. Preferida. Essa costumava brincar. Sempre mim eu costumava brincar na época falando que era romântica do disco. Era a faixa romântica. Eu canto no chover. Oi? Vamos falar só para quem chegou agora na live, vamos situar a galera aqui. Essa música que Gerson tocou é desse disco solo, o primeiro disco solo dele, na verdade não é solo, é em parceria com o Zezé Mota, e é um disco que talvez seja menos conhecido, talvez não, com certeza ele é menos conhecido do que merece, né? Gerson Conrado e Zezé Mota, e aí tem músicas como essa. Juvenil ficou de falar alguma coisa agora, ia te perguntar alguma coisa sobre esse disco também. Não, eu vou. Vê só voltando aqui, pessoal, a gente é a Voada, esse coletivo maluco aqui de Recife, e aí durante a pandemia, já que a gente, coletivo tem que estar colado, né, coletivo já vem disso também, eu acho, de ficar junto, de somar, e já que a gente tá longe, a gente não se vê já faz sei lá, 7 meses, enquanto a gente tá compondo, gravando à distância, a gente decidiu fazer essas coisas, entrevistas. O Gerson está sendo nosso segundo entrevistado, que não é entrevista, é um bate-papo muito massa, é coisa de músico para músico, de fã, ídolo, essas coisas. Primeiro foi com Zé Teres, jornalista genial, o nosso arquivo humano daqui, é o genial daqui de Recife. E depois, lá para frente, vamos ter outra entrevista sim. E aí, voltando aqui para a entrevista, para o papo, né? Eu não sou jornalista, eu só sou músico mesmo, gosto de escrever, de compor. E os pessoal aqui, além de jornalistas, além de músicos, de compositores, são da área, né? Marília é jornalista mesmo, Oxeda. Júlio também trabalha na Rádio Fricaneca aqui. E Marcelinho é músico mesmo, maluco de sobrevivência de música mesmo. E aí, você, Gerson, como músico, como compositor, como cantor, e assim, viveu a primeira parte dessa história dentro de um coletivo, assim como é a Voada, assim como é outros coletivos, banda, grupo, trupe. Então, você veio dos Secos e Molhados, primeiramente, logo em seguida, todos foram para a carreira solo, o Ney, o João, né? E você entrou em outro coletivo, de 2 pessoas, mas é um coletivo porque não é uma coisa sozinho, é você, mas, sabe, dividindo o trabalho. Então você, mais uma vez, não foi para aquela coisa só sua mesmo, apesar de que eu achar um disco muito, muito mais você. Mas como é para você trabalhar com esse coletivo, se você realmente gostava mesmo, você escolheu isso, fazer de novo um disco em parceria com algum outro artista, como foi essa transição de coletivo para finalmente chegar no Gerson solo? Então, na verdade, como eu havia explicado antes, né, sabe assim, o que me levou a convidar o Zezé Mota foi, sabe assim, o pânico que eu entrei, sabe, por achar que eu nunca tinha me escutado cantando, que nunca tinha gravado, sabe, sozinho, só participando de vocais, na verdade, né? E eu estava muito imbuído, na verdade, daquele espírito de grupo que nós havíamos criado com Secos e Molhados, né? Sabe, aquilo me fascinava, que era a divisão de responsabilidades, sabe, de valores, né? Quando isso foi cumprido e foi, graças a Deus, por um bom tempo, né? Só desgringolou mesmo no final, né? Essa vivência era muito, muito positiva para mim, né?
Então, eu estava totalmente dentro desse espírito do que você chama de coletivo, né? Já quando acabou o meu trabalho, acabou depois, né, rolando por uma série de fatores, né, com a Zezé Mota, eu volto a gravar, sabe, 5 anos depois só, 5, 6 anos depois. Esse disco com a Zezé Mota foi em 75, e aí eu volto a gravar só em 81. Daí, o disco de 81 é aquele que eu considero realmente meu primeiro trabalho solo, né? Solo. É assim, Só queria perguntar uma coisa. Para você, qual é a melhor coisa que você tirou desse trabalho coletivo, dentro dessa resposta que você está dando aí? E as coisas ruins, os contras. Mais uma coisa. Que diabo de banda boa era aquela daquele disco, o Trem Noturno, que você não falou aí? Mas eu morro de curiosidade de saber que banda incrível é aquela. E a banda também do primeiro disco solo. Ali tinha um monte de fera, né? Tinha o Paulinho de Castro como primeira guitarra, que surreal. Aí tinha o Pedro... como é que era o sobrenome dele? Agora esqueci. Que de baixo, o Tomás Improta, sabe, que é um tecladista carioca, assim, de primeiro mundo, né? Sabe, Tomás é um dos grandes gênios do teclado, né? Fez parte, né, desse disco. Nossa, então, muita gente ali gravou, né? Eu tive a participação de Raulzinho Mascarenhas, de sopro. Foi, sabe, só gente fera mesmo, né? É uma grande banda, genial. Martins, como segunda guitarra. Oi? Os 2 discos, para mim, a banda, o arranjo é incrível. Eu fico louco para ver a ficha técnica, assim, pegar e... Entendi. Mas esse disco com a Zezé era uma banda de primeiro time mesmo, né? Sim, voltando, sobre os prós e os contras. Só para finalizar. Prós é aquilo que eu falei, né? Sabe assim? Sim, já falou mais. Eu acho que a coisa, sabe, do melhor de um trabalho em grupo, né? É quando você... O primeiro tópico é o respeito, sabe, mútuo entre os participantes, né? Quando existe respeito, né, o resto vem na sequência, sabe, que é a responsabilidade de cada um, sabe, o papel de cada um, né, a função de cada um no grupo, e essa divisão, né, de valores quando eu falo em valores, são valores de criatividade, valores sabe, não só o monetário, não só, mas sabe que seja equitativa sempre, né? Aí eu acho que é a melhor experiência possível, sabe, de um grupo, né? Agora, os contras é quando tudo isso deixa de existir, né? Que foi o caso de Secos e Molhados, né? Quer dizer, a hora que entrou o dinheiro, sabe, a coisa toda que é firmada no papel passou a não ter valor nenhum, né? Capitalismo, lascando tudo sempre, né? Muito obrigado por mandar essa palavra até pra gente mesmo, que é um coletivo. Fiquemos espertos, viu, galera? O negócio de dinheiro aí, demais, correndo na mão de vocês aí, vocês não dão pra... Eu acho que opiniões... Quando a gente ganhar nosso primeiro milhão, vai ficar difícil. Eu acho que opiniões, sabe, divergentes, né, dentro de um grupo, elas estimulam a criatividade, né? O que eu acho ruim é quando você começa a criar, sabe, o lado negativo disso, né? Fala, porra, sabe, de repente você, juvenil, pega e fala assim, pô, o Julião, sabe, pô, sabe, não está entendendo o que eu estou falando, e o cacete a quatro, e começa, sabe, a misturar, sabe, as estações, e passa, sabe, a ser uma coisa agressiva, você entendeu? Sabe, em vez de achar o caminho para
para a solução, para a criatividade, né, você vai saber exatamente no contrário. E foi isso, infelizmente, que a gente experimentou no final dos Secos e Molhados, né? Por isso que eu falo, quando se perdeu o respeito, né, acabou o grupo, cara. E muitos fãs não entendem isso até hoje, né? Sabe? Eu costumo dizer... Mas pensa, assim, não, eles são muito besta de acabar o grupo, porque ia ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro não é mas tudo, o que cara. levou, tem que acabar mesmo. Que fique claro, né? Sabe assim, eu costumo dizer o seguinte, que o que levou ao fim dos Secos e Molhados foram ego, vaidade e soberba, sabe como é que é? Sabe soberba é da pesada. Sabe, nariz muito em pé, sabe, eu sou o cara, e sabe, as coisas não são por aí, né? Dinheiro, dói na cabeça mesmo. Gerson, eu ia te perguntar, porque eu vi que você passou algumas décadas, não sei como é que está hoje, mas trabalhando como arquiteto, né? Com essa questão da dificuldade comercial, né, que teve ali no começo dos anos 80. O próprio Zé Rodrigues, por exemplo, foi trabalhar com publicidade, Rogério Duprá, muita gente foi indo para outras áreas, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Você já era formado em arquitetura e aí depois você deu um tempo na indústria. Quando Secos e Molhados estourou, em 73, eu estava no sexto semestre de arquitetura, né? Ou seja, equivalia a terceiro ano, acho que era. E aí, com os compromissos dos Secos e Molhados, eu fui obrigado a trancar matrícula, porque não dava para compartilhar, né? Porque a gente fazia muitos shows e assim, a gente trabalhava com apresentações de terça a domingo, e isso foi durante um ano inteiro, sabe, eram shows de terça a domingo, sendo que sexta, sábado e domingo tinham shows dobrados, né? Normalmente eram 2 apresentações na sexta, 2 apresentações no sábado, 2 apresentações no domingo. E aí, quando não tinha tempo para eu estar inteiro para a faculdade, né? Então eu fui obrigado a trancar matrícula. Mas daí, quando acabou os Secos e Molhados, né, eu retomei a escola, né, e fui me formar, né? Então, eu me formei ainda na década de 70, né, consegui meu diplominha de arquiteto, e quando chegou nos anos 80, eu me vi obrigado a sobreviver mais da arquitetura do que da música, né? Que a música não tava me dando sustento, não, nessa época. Massa. Né? Marília, e aí eu trabalhei durante bons anos, né? Foi praticamente de 1983, 84 até início dos anos 2000. Eu estava assim direto com arquitetura. Foram longos anos. Gerson, a gente, assim, você é uma das razões, assim, muitas razões artísticas para suportar o Brasil, né? Eu não tive a sorte, é sempre esse papo de há uma época melhor que a outra, é sempre um papo meio estúpido, assim, né? Mas eu particularmente sou fã de muita coisa assim, você, Ney, algumas das razões de suportar esse país ainda. Desculpe, Marília, tua voz sumiu aqui para mim. Fala um pouquinho mais. Assim. Repete para mim um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos lá, vou agora repetir melhorou. então. Eu estou dizendo, Marília, assim, Gerson, se tu soltar o microfone, é melhor. Pronto, já está ouvindo? Agora sumiu de vez. É porque a conexão tá meio... É a a conexão isso também. Vamos lá, vamos ver se... Puder chegar mais perto do Google. Deixa eu ver se ela volta, que ela travou aqui para mim. O contexto político do Brasil. Vocês estão me ouvindo, A gente não está Alguém conseguindo faz te um legal, ouvir, assim, não. alguma...
Não estamos não. Alguém... Marília, desculpe te interromper, é que eu estou escutando bem o Marcelo e o Julião. Vocês entenderam a pergunta dela? Depois eu pergunto. Depois eu pergunto. Já ela pergunta, então, se puder ir mais perto do molde. Oi? Estou dizendo a ela para ir mais perto do molde, para chegar na conexão melhor. Fala, Marília. Vê agora se está rolando. Olha, eu vou ver aqui se eu tiro a imagem para ver se o som melhora. Deixa eu ver aqui. Não, agora o som estava legal. Pronto, agora está legal a voz. Agora, Marília. Eu tirei a imagem para ver se melhora aqui a voz por causa da internet. Gerson, eu estava falando aqui, eu estou falando aqui no escuro, porque a gente está na escuridão das trevas, do fascismo. Você, de Mato Grosso, são uma razão para mim, para eu, enquanto uma pessoa assim desimportante, suportar o Brasil, sabe? Me emociona profundamente sua música a favor dos ventos, isso é uma mensagem muito poderosa, assim. E eu não acho que foi em vão, cara. Eu não acho que, sabe, a canção está perdida, que essas coisas foram em vão. Mas quando você se depara com essa profunda escuridão, esse profundo apagão no Brasil, o que é que te ocorre, Gerson? A gente vai passar... Gerson, me diga, como uma voz sábia que nós temos você, que a gente vai passar por isso e que a gente vai voltar a ter artista, jornalista respeitado no Brasil, que a gente... O que é que acontece com o fascismo? Você viveu o fascismo, Gerson, em outra época. A gente vai passar por isso, Gerson? Eu realmente não sei o que te falar e o que esperar, né? A situação, indiscutivelmente, é meio assustadora, né? Essa coisa de um tempo atrás aí, graças a Deus, até agora deram uma relaxada, mas, sabe, até censura, sabe, tentaram botar de novo nos dias de hoje, o que não tem o menor sentido, né? Agora, eu acho assim, Marília, que a década de 70, né? Assim como a de 60 também, né? Com o surgimento da Bossa Nova, enfim, aqueles ícones todos, né? Caetano, Gil, Tom Jobim e tantos outros, foram 2 décadas muito criativas, né? E que revelaram talentos assim de todo calibre, né? Digamos, sabe, desses artistas, né? Infelizmente, eu já não tenho esse tipo de memória, por exemplo, da década de 80, né? Salvo trabalhos como Titãs, Lulu Santos, né? Que são frutos da década de 80, mas você conta nos dedos e foram em números bem menores do que o que havia acontecido nas décadas de 60 e 70, né? Na década de 90, eu tenho uma análise, sabe, assim, de uma tristeza profunda, porque a música do Brasil, que era tão respeitada, né, virou um lixo total. E de 90 para cá, você só escuta, sabe, lixo, né? Salvo exceções de alguns cuidados, como sabe, de trabalho, como o Ivete Sangalo, sabe, enfim, tá, mas o resto, sabe, assim, é difícil, né? Você ter ídolos, você ter referências, né? E é uma tristeza para mim, até, principalmente nos dias de hoje, porque outro dia eu comentei isso numa entrevista, né? O nosso país é um país extremamente rico em termos de talento, né? Você encontra um talento a cada 100, 200 metros do local que você mora, sabe? E é uma pena, porque são talentos ocultos, né? Que jamais vão ter oportunidade de ter um espaço na mídia, de chegar, sabe? Sequer até uma live, por exemplo, como nós estamos fazendo, né?
mas são pessoas talentosíssimas, e o país é rico, sabe, nisso, né? E é uma pena que um país com essa riqueza de talentos, sabe assim, tenha o descuido de deixar a música, né? Quando eu falo música, eu estou falando música e letra, né? Tal, que eram tão cuidadas na década de 60, 70, sabe, virar o que virou hoje, né? Essa apologia à bundinha, essa apologia, sabe, ao popularesco demasiado, né? Sabe, eu acho triste isso. Infelizmente, eu acho triste. Sim. Então é muito. isso. Marcelo? Pode ser Marília de novo. Então, Juvenil e Marcelo tinham perguntas ainda para fazer para tu sobre essas últimas décadas aí. Não estou ouvindo vocês. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Tô. Juvenil agora tá ligado. E aí, Juvenil? Tu ia perguntar mais coisa, né? Aí. Então, Gerson, eu queria completar o teu raciocínio aí e conversar sobre isso também. Acho que realmente a gente vem de uma realidade diferente, né? A gente vem daquele século XX, onde tinha-se outros valores, onde tudo se movimentava diferente. Inclusive, para conhecer o teu disco, eu tenho 35 anos, eu não sou também tão velho nem tão novo. Eu estou no meio do caminho. Mas para conhecer o teu disco, na época, que eu tinha que sair para comprar sebo, tudo era muito boca a boca, e tudo era muito precioso, difícil, tudo se movimentava diferente. Hoje em dia eu posso dar um play aqui e vou achar o teu disco. Mesmo assim, muita gente não faz isso, porque, enfim, tudo está muito fácil. Então, onde eu quero chegar? Ficou tudo muito fast food, fast music, fast tudo, fast media. Então, antes se trabalhava o artista, se trabalhava o ídolo. Como você falou, não temos ídolos. Porque a indústria, tudo, a mídia trabalhava rádio, TV, turnê, circuito universitário, jornal, zine, blog, porra toda. A lenda de se falar e de pegar um vinil, tudo era muito mais concreto, palpável e forte. Hoje em dia tudo é algoritmos, números, tudo é muito fácil, sabe? Então, tudo que é muito fácil perde o valor. Então, ninguém vai dar valor. E a mídia usa isso, pega assim, ó, consuma esse artista. Aí consome o artista todinho. Não, vamos agora gostar desse artista, vamos ser fã dele. Não, sai, tem outro aqui. Ah, tem outro, tem tantos. Então, entende? E aí eu vou chegar onde é a minha questão. Minha pergunta, que nem é uma pergunta, só quero que você divague sobre esse raciocínio. Como é para você encarar esse contraste total de relação entre artista e mídia, artista e mercado, do tanto assim, até se imaginando no meu lugar como um artista jovem, querendo viver de música, tendo que tocar todo dia, gravar todo dia, ensaiar, compor, fazer das tripas corações para pagar uma conta, um boleto no fim do mês. Dentro de um mercado como esse, que não existe um circuito, que não existe uma mídia, um veículo de comunicação, de rádio e TV, onde tudo é fluido, entende? Então, como é para você tudo isso? Entendi. É que são realmente, né, parâmetros e patamares totalmente diferentes hoje em dia, né? Quando a gente chegou ao sucesso, né, Secos e Molhados, você tinha tudo isso que você falou, né? Sabe assim, era tudo interligado, sabe? Você tinha uma mídia que funcionava, sabe, junto com a gravadora, com o artista, com a rádio, com a televisão, gravadora, produtores, sabe, com o cinema, era tudo, né? Hoje em dia, de uma certa forma, a tal da internet veio te dar uma facilidade de acesso que nós não tínhamos naquela época, né?
mas, por outro lado, ela também deixou de dar suporte a esse trabalho tão importante que era executado na época, né? Eu vejo muito assim hoje em dia. Então quando eu me referi que um país com talentos a cada 100, 200 metros, sabe, você encontra em cada esquina aí, né? Um cara gênio, sabe, um tremendo tecladista, um tremendo saxofonista, um compositor que te surpreende, coisa e tal. Daí o que assusta mesmo com a internet, né, esse cara não vai ter espaço, né, para divulgar o trabalho dele. Mesmo com a facilidade toda que a gente tem hoje, sabe, desses aparelhinhos que nós estamos nos comunicando no momento, seja celular, seja um computador, seja... Mas e nessa época o fascínio estava exatamente nessa magia que você descreveu aí tão bem, né? Sabe, dessa interligação de todos esses itens, né? Que trabalhavam e criavam realmente, sabe, a lenda, criavam um mito, criavam um artista, né? Criavam um ícone, né, de referência, né? Eu acho muito difícil com as cabeças, principalmente com as cabeças que ainda, infelizmente, dirigem, né, o chamado mercado fonográfico, né, que apesar de falarem que não existe mais, ele continua existindo, né, pelo menos... Mercado fonográfico, e aí eu queria botar também, você lançou disco ultimamente também, Lago Azul, e hoje em dia o que é o mercado para a gente, onde é que a gente circula, não é em gravadora, não é em rádio, são nas plataformas digitais. E aí não tem mais a questão do direito autoral, de maneira justa, o repasse do dinheiro para você de um play do Spotify, é uma coisa irrisória, ridícula. Eu queria que você chegasse aí, em você, dialogando com esse novo trabalho e com essa nova realidade. Realmente é complicado, né? Agora, não que prestação de contas de direitos autorais algum dia tenha sido honesta nesse país, né? Sempre foi horrível. Você tem um órgão chamado ECAD, que foi criado no início da década de 80, que é um dos órgãos mais corruptos, sabe, de todos os governos do Brasil, né? Desde 1981, quando ele foi criado. Então, as contas dificilmente chegam, sabe, a contento, né? Sabe, com transparência total. Tal, não sei o que. Eu não sabia fala, disso, né? que era de 81. Antes de 81, como funcionava, então? O ECAD foi criado nessa época aí. Como funcionava antes para você receber o direito autoral? Existiam as associações, né, que eram a SICAM, que era a Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais, tinha a Socimpro, tinha a Abramos, tinha uma série de entidades que cuidavam desses direitos autorais. Você depois ficou só no ECAD. Vou dar um exemplo aqui para você entender, sabe, o que acontece, né? De 1973, quando estoura, eu vou usar como referência a minha obra Rosa de Hiroshima, tá? Que é meu carro-chefe, que foi a música mais conhecida e uma das mais executadas na história do disco no Brasil, né? Eu cheguei a ganhar, entre 1973 e 1982, a cada bimestre, o equivalente ao valor de um carro popular hoje no Brasil. Para você ter ideia, só com a Rosa de Hiroshima, né? Quando o ECAD é criado, né, a partir de 82, esses valores começaram a cair vertiginosamente, né? Então, por exemplo, eu tô me referindo hoje a um carro popular que custa aí, em termos de R$28 mil hoje, sei lá, acredito eu, né? Eu estou meio por fora de preço de automóvel. Aí 28, 30 mil, né? Vamos dizer assim. Hoje, né, eu não estou ganhando com a Rosa de Hiroshima 10% desse valor, cara. Quer dizer, quando eu falo hoje, é de 1982 para cá. Né? Porra, rapaz.
Salvo assim, sabe, alguns episódios que eles não tinham como esconder, né? Que eram referenciais, por exemplo, quando a música ganhou menção de uma das principais músicas do século, quando não sei o quê, papapá, sabe, daí esses valores cresciam um pouco, né? Mas na prestação de conta desde que o ECAD assumiu, a coisa mudou violentamente, né? Então, hoje, por exemplo, sabe, para você ganhar 10% desse valor que eu te falei de um carro popular, né? Você tem que ter um número de obras muito mais significativos do que só uma música, como eu estava dando como referência no caso da Rosa de Hiroshima, né? De uma certa forma, eu me considero uma dessas pessoas agraciadas até, né, por ter tido um sucesso tão grande com uma única obra, né, e que me manteve e que pagou, de uma certa forma, minhas contas, né, e minha subsistência até os dias de hoje, pagou de uma certa maneira bem até, né? Mas, assim, o que ela rende hoje está muito longe daquilo que ela rendeu, sabe, durante uma década de 1973 a Para você 1980. ver como a gente está, né? E hoje em dia, cada vez pior. Para você ver como a gente está. A gente está numa situação de direito que... Para você ter uma ideia, né? Você deu como referência o meu disco Lago Azul, né? Eu, na época, em 2017, havia assinado o contrato com a DEC Disc, lá do Rio de Janeiro. Daí fizemos esse disco. Aí, ele foi lançado no dia 8 de junho, nas plataformas digitais e nas lojas com disquinho físico, né? Chegou no mesmo dia, e eles fizeram uma boa distribuição para todo o Brasil. E daí, para você ter uma ideia, isso era 8 de junho, né? Quando foi dia 1º de agosto de 2018, eu fui ao Rio de Janeiro e tive uma reunião com a direção da DEC Disc. E eles estavam com um sorriso de orelha a orelha, falando o seguinte, que meu disco era o único disco que estava vendendo e não parando nas prateleiras dos pontos de vendas deles, sabe, que estavam muito limitados a livrarias naquela época, tipo FENAC, Livraria Cultura, esse tipo de coisa, né? Antes do boom desses pontos de venda, né? Que todas hoje a FENAC já não existe, a Livraria Cultura já não é mais referência, enfim. E aí entra uma segunda questão, que é o seguinte, né? Eles estavam, sabe, com um sorriso muito grande, mas não fizeram absolutamente nada, ou seja, porra com P-O-R-R-A maiúsculo, sabe como é que é? Nenhuma, entendeu? Para que isso pudesse chegar a mais gente, chegar, sabe, a ser sucesso, a chegar... Não fizeram nada, eles simplesmente cruzaram o braço e deixaram o disco, sabe, morrer por si só, né? Antigamente as pessoas trabalhavam a obra, o artista. Eu vou pedir desculpa aqui, né, aos meus amigos aqui da Voada, porque eu acabei me enrolando e perguntando ou puxando o assunto para uma coisa além, porque o assunto, na verdade, estava no seu primeiro disco, no Rosto Marcado. Então eu passo a palavra aqui para a rapaziada e para você também, se quiser falar e tocar alguma, porque eu adoro as canções desse disco, mas vamos sim falar sobre esse disco, voltar um pouco e depois voltar para o Lago Azul. Vamos falar. Gerson, a gente queria falar um pouco das interações que está tendo aqui na internet, né? Tem um pessoal vendo e muita gente perguntando, falando que essa live está salvando o domingo, que o pessoal adora como poeta também. E aí tem uma figura aqui de Olinda, o Júlio Villanova, que é um professor aqui de letras, inclusive uma fera, fã da Avoada também, está em todos os nossos shows. E aí ele perguntou quais foram os espetáculos mais memoráveis dos Secos e Molhados. Eu sei que tem um Maracanãzinho, né? Se tu puder falar um pouco. É difícil falar sobre isso porque, nossa, sabe, para você ter uma ideia, Julião, Secos e Molhados
o ano tem 365 dias, né? E o Secos e Molhados fez, ao longo de 10 meses de carreira, 369 shows. Ou seja, era mais do que um por dia do ano, né? Então, a gente passou por muitos lugares e a minha memória, eu juro, 45 anos depois, já não é tão brilhante assim, né? Mas, difícil claro, memorável. alguns lugares ficaram marcados, por exemplo, na cidade de Recife. Não, independente da história toda do começo do nosso papo de Recife, evidentemente, pelo fato de a gente ter se apresentado num ginásio, cara, sabe assim, com um número de pessoas muito grande. Então, esses shows foram muito marcantes, né? Então, Recife, Brasília, né? O Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul. E sabe? O pior show? O pior show que nós fizemos foi no Triângulo Mineiro. Mas isso já no finalzinho dos Secos e Molhados. Esses foram 3 apresentações assim, desastrosas, cara. Sabe? Já estava desarmonizado, né? Mas tudo acontece, né? Sabe, quando você se expõe, né? Sabe, tal, sabe, nem tudo são flores, né? E aí, mas assim, os lugares, as capitais, né? Principalmente que a gente se apresentou em todo o Brasil, né? Salvador, na Concha Acústica ali foi. Alguém falou aí, eu estive no show do Geraldão. Antônio Pádua. Então, e foram muitos lugares, né, cara, sabe assim, que a gente, sabe, que ficaram na memória. Evidentemente que o que marcou realmente foi a apresentação no Maracanãzinho, né? Essa foi, assim, o grande divisor de águas, inclusive, né? Porque nós fomos o primeiro grupo a lotar um ginásio daquele tamanho, sabe, sozinho, né? Sabe, aconteciam coisas no Maracanãzinho, mas eram assim, Festival Internacional da Canção, música italiana, sabe, com vários artistas, né? Sabe? Agora, Secos e Molhados lotou como artista único, né? E a gente levou assim a capacidade do Maracanãzinho, acho que eram 25 mil pessoas, e ficaram outras 25 mil do lado de fora, né? Porque não tinha como entrar realmente, sabe? Foi uma loucura. Né? Então, esse foi o grande marco dos Secos e Molhados, de todos os shows, né? Massa. Por aí. A gente tá chegando nos finalmente, tá? Seria bacana uma canção aí do Rosto Marcado, falar um pouco desse disco. A canção, inclusive a canção Rosto Marcado de quem? É sua e também com o nome do parceiro Paulinho Mendonça. Paulinho? O Paulinho também tem parceria nesse disco, não é isso? Então, eu na verdade, eu tenho 2 discos inteiros, né, com o Paulinho, que é o Trem Noturno com a Zezé Mota e o Rosto Marcado, né? Sabia? É muito característico. Eu só compus com ele, na verdade, né? Só obras da gente, né? Será que rola uma canção desse disco? Eu gosto muito deixa eu ver se eu vou me lembrar, né? A última me lembra Zé Rodrigues. Tem uma música meio folk, meio country no final. Não, a penúltima. Sociedade de consumo. Sociedade de consumo. Da música. Chama-se Amor, Amor. Essa tristeza é forte como o vento. Constante como os rios, cortante como o frio. Velha como a maré, no seu velho movimento.
essa tristeza inútil me faz morrer aos poucos. Como um grito de louco que nasce da lua e se perde nas ruas. Amor, amor, essa tristeza é um cachorro vadio, uivando para o vazio. É ter feito a festa e faltado os convidados. É ter chegado na partida e usado os foguetes para a despedida. Era por aí. Lembrei, até que eu não estou com de memória, hein? Estou lembrando das minhas músicas. Deixa eu botar aqui. Essa é muito linda, Gerson. Estava escutando vocês de novo aí. Era o fone. Gerson, é emocionante. Oi. Essa, Já fui, já voltei. Eu já fui, já voltei aqui. Eu acho essa melodia, essa melodia um luxo, cara. Eu gosto pra cacete. Assim, eu inclusive eu tirei aquela a música A Favor dos Ventos hoje. Botei uma afinação de ré e tudo mais, que Oi? Bicho, eu tenho que tirar esse ouvido. A música A Favor dos Ventos do disco do Zezé Mota. Eu tava aprendendo ela hoje, inclusive. Ela tem essa coisa que é muito a sua cara também, né? Tem uma ligação entre essa ela música tem, você falou da corda do baixo em ré, né? Aqui no bordão em ré, né? Exato. Na época eu compus com ele em ré mesmo. Foi, não foi? Eu tirei assim, pensei que foi meio que na intuição também. Ô Gerson, a gente tá chegando nos finalmente. Oi? Queria dizer Desculpa, só para a gente começar a encaminhar para o final, para o pessoal aí que está acompanhando, para eles prepararem, mandarem aquele tchau. Todo mundo para seguir o Gerson Conrad. Ele no Instagram está como Conrad Gerson. Ele sempre está colocando músicas novas, então vocês podem ir lá curtir no Instagram dele as músicas que ele tem feito e seguir também a gente, a Voada, né? Porque tem gente que está chegando aí que é fã dos Secos e Molhados, que às vezes não conhece a gente. Dizer que nosso projeto se chama A Voada e a gente está fazendo essas entrevistas na quarentena. E quem puder também siga a gente aí, A Voada na Estrada, o nome do nosso Instagram, do nosso Facebook. E aí, quem tiver mais alguma pergunta aí, encaminhar para Gerson, se ele quiser fazer alguma consideração também final aí, mandar um abraço. Ô, Julião, só uma parte, né? Você falou do Instagram, que eu estou com Conrad Gerson, né? Aí vocês têm que reclamar com o Instagram, cara, porque quando eu fui colocar Gerson Conrad, eles não aceitaram. Invertido aceitava, né? Fake news aí, né? Já pegaram teu nome para fazer outra coisa. Gerson, queria dizer, agradecer a você. A gente gostou demais, assim. Foi uma tarde linda mesmo, emocionante. Muito aprendizado também, assim, de uma pessoa que é referência pra gente, sabe? Muito obrigado. Eu também queria agradecer, Gerson, os seus ensinamentos, compartilhamentos. Já me emocionei aqui profundamente diversas vezes durante essa live. Queria lhe agradecer e vou deixar um convite, porque é aquela coisa, quem não arrisca não petisca, não sabe o que dizem lá no sertão, quem não arrisca não petisca. Gerson Conrad, grava um violão para Voada. Pronto, falei! Grava o quê? Grave um violão para Voada. Grave um violão com a gente. Viu? Então, manda um violão daí, cara. Então, fica o convite. Tem essa voz bonita dele aí também, né?
Então, vocês sabem que vocês são muito simpáticos, né? Porque eu sou meio avesso a lives, né? Aliás, eu acho que tive esse papo com o Julião logo no comecinho. Quando ele me chamou para a live, eu peguei e falei, nossa, cara, você está falando com a pessoa errada. Eu acho live meio mico, sabe? Assim, principalmente quando você toca desse jeito que eu estou tocando, sem recurso, sem microfone, sem tal, não sei o quê, sabe assim, ela normalmente tem problema eu tenho visto, acompanhado, né, lives de amigos, coisa e tal, e todas elas dão problema, cara, ou é som que, sabe, que some, ou é imagem que congela. Então, eu até tinha dito para o Julião, que eu falei assim, porra, quando ele falou, toca pelo menos uma, eu falei, bom, uma rola, pô, toquei 4, olha aí, estou no lucro. A voada me convenceu. Foi essencial. Que maravilha. Obrigado, massa demais. Né? Sentiu muita vontade também com você, foi ótimo demais. E quantas histórias, né? A gente vai encerrar, porque também o horário, daqui a pouco a internet vai começar a dar problema, né? Que tu sabe como é. Legal. Então, queria agradecer a todo mundo que chegou nessa live. Então, agradecer a Gerson Conrado. Tchau geral aí para o pessoal de Recife e de todos os lugares. Você sabe que nós estamos sendo vistos até em Coimbra, em Portugal, hein? Me escreveram de lá. É isso aí. Olha que legal. Bacana, né? Então é isso. Um abraço, então. Valeu. Obrigado, gostei da experiência. Obrigado, Gerson. Um abraço. Um abraço grande, um cheiro, como a gente fala aqui em Recife, um cheiro. Pronto, agora sim. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal que assistiu. É isso aí. Até a próxima.